Entre os 7 sacramentos instituídos por Nosso Senhor Jesus Cristo, a confirmação, tradicionalmente chamada de crisma, ocupa um lugar singular dentro da economia da salvação. Se o batismo é o nascimento para a vida divina, a crisma representa o fortalecimento dessa vida. Se o batismo faz do homem uma nova criatura, a confirmação torna essa nova criatura apta para lutar, testemunhar, perseverar e cooperar ativamente na missão da Igreja. O Catecismo Romano ensina que este sacramento foi instituído para aperfeiçoar aquilo que o batismo iniciou, do mesmo modo que na ordem natural o nascimento precisa ser seguido pelo crescimento até a maturidade. Também, o Catecismo Maior de São Pio X afirma que a confirmação aumenta em nós a graça santificante, robustece a fé e faz do cristão um verdadeiro soldado de Cristo. Não se trata apenas de uma profissão pública de fé ou de um rito de passagem para a adolescência, como infelizmente às vezes é compreendido em alguns ambientes modernos, mas de um verdadeiro sacramento da nova lei, que comunica uma graça específica, imprime caráter espiritual indelével e produz efeitos sobrenaturais permanentes na alma. Nos evangelhos, encontramos o fundamento remoto da confirmação na própria missão de Cristo. O Filho eterno do Pai assumiu nossa natureza humana para restaurar aquilo que o pecado de Adão havia destruído. Contudo, essa restauração não consistia apenas em apagar o pecado, mas em elevar o homem à participação da própria vida divina. Toda a missão de Cristo converge para a comunicação do Espírito Santo. Desde a Anunciação, quando o Espírito Santo desce sobre a Virgem Santíssima, Lucas capítulo 1, passando pelo batismo no Jordão, quando o Espírito repousa visivelmente sobre Cristo. Até Pentecostes, toda a economia da nova aliança manifesta que a salvação consiste em fazer o homem participar da vida trinitária. Como afirma Santo Irineu de Leão, o Filho de Deus fez-se filho do homem para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. A confirmação insere-se exatamente nesse dinamismo de divinização. É importante compreender que a crisma não concede um Espírito Santo diferente daquele recebido no batismo. Deus é simples, indivisível e infinito. Por isso, quem recebe o Espírito Santo recebe a terceira pessoa da Santíssima Trindade inteira, e não parcialmente. Quando uma criança é batizada, a Santíssima Trindade inteira passa a habitar em sua alma em estado de graça. Nosso Senhor afirma: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos a ele e nele faremos morada. Evangelho de São João. Portanto, já no batismo, a alma torna-se verdadeiro templo do Espírito Santo, conforme ensina São Paulo. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Então surge naturalmente uma pergunta: se já recebemos o Espírito Santo no batismo, por que ainda necessitamos da confirmação? A resposta está na palavra utilizada constantemente pela tradição da Igreja: plenitude. Essa plenitude não significa uma quantidade maior do Espírito Santo, como se Deus pudesse ser dividido ou distribuído em partes. Significa antes a perfeição da ação da graça na alma. O Espírito Santo já está presente inteiramente no batizado. Entretanto, sua ação é fortalecida, consolidada e ordenada para uma missão pública mediante o sacramento da confirmação. Em outras palavras, muda o modo pelo qual a graça atua, e não a presença essencial da pessoa divina. Essa distinção foi desenvolvida de maneira admirável por São Tomás de Aquino na Suma Teológica, questão 72, parte 3. O doutor Angélico explica que a graça recebida na confirmação corresponde na ordem sobrenatural ao crescimento que conduz da infância à idade adulta na ordem natural. A criança possui plenamente a natureza humana, contudo, ainda não exerce todas as capacidades próprias do adulto. Da mesma forma, o batizado possui desde o início toda a vida sobrenatural, mas ainda deve crescer até alcançar sua plena robustez espiritual. A confirmação realiza precisamente esse fortalecimento. É por isso que São Tomás afirma que o confirmado recebe uma força especial, robur spirituale, para confessar publicamente a fé sem temor. A comparação utilizada pela tradição é extremamente rica. Uma semente já possui toda a essência da árvore futura. Entretanto, precisa crescer até tornar-se capaz de produzir frutos. Um recém-nascido é verdadeiramente filho de seus pais. Contudo, ainda não possui maturidade para assumir responsabilidades familiares ou sociais.
Um príncipe é herdeiro do reino desde o nascimento, mas somente na idade adulta começa a exercer publicamente suas funções. Assim também acontece na ordem sobrenatural. O batismo faz-nos filhos de Deus. A crisma fortalece esse filho para agir publicamente em nome de Cristo e da Igreja. Essa imagem aparece diversas vezes na tradição patrística. São Cirilo de Jerusalém ensina, em suas catequeses, que a unção sagrada não é mero símbolo exterior, mas verdadeira comunicação da força espiritual de Cristo. Assim como Cristo foi ungido pelo Espírito Santo para iniciar sua missão pública, também o cristão confirmado recebe uma unção que o torna participante dessa mesma missão. Da mesma forma, Santo Ambrósio afirma que o óleo da crisma significa a abundância da graça que fortalece a alma para permanecer firme diante das tentações e perseguições. É justamente por essa razão que a igreja antiga chamava o confirmado de Miles Christi, isto é, soldado de Cristo. Essa expressão não deve ser entendida em sentido militar, mas espiritual. Recorda a própria exortação de São Paulo: revesti-vos da armadura de Deus para poderdes resistir às ciladas do demônio. O cristão confirmado é chamado a combater o bom combate da fé, testemunhar Cristo diante do mundo, perseverar nas perseguições e defender a verdade do Evangelho. A graça própria da confirmação robustece a alma exatamente para essa missão. Essa dimensão missionária aparece claramente na própria vida dos apóstolos. Antes de Pentecostes, embora já tivessem convivido durante 3 anos com Cristo, recebessem seus ensinamentos e até mesmo testemunhassem a ressurreição, ainda permaneciam marcados pelo medo e pela insegurança. Após a descida do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, porém, vemos homens completamente transformados. Pedro, que havia negado o Senhor diante de uma simples criada, levanta-se diante de milhares de pessoas para anunciar corajosamente a ressurreição de Cristo. A diferença não está em terem recebido um novo Espírito, mas em terem recebido a plenitude de sua missão apostólica mediante a efusão prometida por Cristo. Recebereis a força do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Atos dos Apóstolos. Pentecostes é, de certo modo, aquilo que a confirmação realiza sacramentalmente em cada cristão. Aqui convém fazer uma pergunta para reflexão. Por que Cristo não enviou imediatamente os apóstolos para evangelizar após a ressurreição? Porque desejava que primeiro fossem revestidos da força do alto. Evangelho de São Lucas, capítulo 24. A missão exige fortaleza sobrenatural. Da mesma forma, a igreja administra a confirmação para fortalecer seus filhos antes que assumam plenamente o testemunho da fé. Outro aspecto profundamente significativo encontra-se na matéria do sacramento. Enquanto o batismo utiliza água, a confirmação utiliza o santo crisma, composto de óleo de oliva misturado com bálsamo. Nada na liturgia é arbitrário. Cada elemento manifesta uma realidade invisível. O óleo sempre ocupou um lugar privilegiado na história da salvação. Servia para alimentar as lâmpadas do templo, fortalecer o corpo, curar feridas, consagrar sacerdotes, ungir reis e simbolizar a abundância das bênçãos divinas. No Salmo 23 lemos: unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Já o profeta Isaías anuncia o Messias como aquele sobre quem repousaria plenamente o Espírito do Senhor. Profecia retomada pelo próprio Cristo na sinagoga de Nazaré. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Evangelho de São Lucas. Entretanto, todas essas unções do Antigo Testamento eram apenas figuras. Reis como Davi, sacerdotes como Arão e alguns profetas eram ungidos exteriormente, mas essa unção não comunicava a graça santificante do modo como acontece na Nova Aliança. Era um sinal da missão recebida, não uma participação sacramental da própria vida divina. Somente Cristo é o verdadeiro ungido, Christos, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A crisma faz o cristão participar precisamente dessa unção de Cristo, configurando-o mais profundamente ao Filho de Deus e fortalecendo-o para prolongar sua missão no mundo.